Paz do Senhor a todos, boa noite. Mais um vídeo, mais um culto a Deus. Lembrando que Ele está no controle de tudo, independente do que estejamos passando, vivendo, sabemos que o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Hoje eu tenho uma palavra para cada um de vocês, que refere-se a uma direção que Jesus deu aos seus discípulos, e nesta direção que Ele os ordena que Ele vá, eles enfrentam uma tempestade. E às vezes nós se perguntamos, mesmo obedecendo a direção de Deus, passamos por dificuldades ou por algumas tempestades, vendavais. E por que tudo isso? Mas precisamos entender, se o Senhor nos deu uma ordem, nos direcionou para ir para um determinado lugar, basta somente crer que Ele está no controle. Gostaria que vocês que possuem Bíblia, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 14. Vamos falar um pouco do versículo 22. Aqui nesta passagem nós vamos falar sobre Jesus anda sobre o mar. Eu vejo que existe em 3 livros da Bíblia, hoje falando sobre esse mesmo tema. Em Mateus 14 fala sobre esse tema. Em Marcos capítulo 6, versículo 45, também fala sobre esse mesmo instante onde Jesus anda sobre o mar. E também em João capítulo 6, versículo 16. Mas o que me deixa muito intrigado, curioso, é que em Mateus ele não só relata que ele andou sobre o mar, mas também que um dos seus discípulos pediu a ele que deixasse que ele fosse até ele. Vamos ler? Mateus capítulo 14, verso 22. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já era tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: És um fantasma. Gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. E clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Até aqui, glória a Deus. Nós vemos esse texto, Jesus Cristo, logo no versículo 22, ordenando os seus discípulos que fossem para o outro lado. Aqui os discípulos obedeceram ele, enquanto Jesus despedia a multidão, Jesus foi orar. E mais ou menos na 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com eles. Eu estava pesquisando referente o que é essa 4ª vigília da noite para os judeus. É a mais ou menos entre meia-noite às 3 da manhã. Então nós vemos que Jesus, na madrugada,
em um horário onde os discípulos estavam sendo atacados pelos ventos fortes sobre as ondas do mar, Jesus vai ter com eles. Eu acredito cegamente que Jesus Cristo, ele sabia que naquele momento os seus discípulos precisavam dele. Também visto que o próprio Jesus pediu que eles fossem para o outro lado. Nós às vezes temos a direção de Deus para fazer determinadas coisas, ir para algum lado, ou para um outro, ou para uma direção, e quando estamos indo a essa direção, alguma coisa acontece com nós naquele momento, e sentimos que Jesus nos abandonou, que Jesus ali nos deu uma direção, ou ele não foi ele que deu a direção, nós duvidamos. Mas nós podemos ver que mesmo eles passando por aquele vendaval, vamos falar, aquela tempestade, as ondas bravas sobre aquele pequeno barco, que não era um barco grande, barco de pescadores, Jesus foi ter com eles e eles se assustam em ver uma hora daquela, na quarta vigília da noite, um homem andando sobre as águas vindo de encontro a eles. E eles, com medo daquilo que estava vendo, pensavam até que era um fantasma, não conhecendo o seu Senhor. Mas Pedro, ouvindo a voz do mestre dizendo: não tenham medo, sou eu, Jesus Cristo dizendo: calma, estou aqui. Automaticamente Pedro diz: então se é o Senhor mesmo, me manda aí ter contigo. Tamanha confiança que Pedro tinha nesse Senhor. Pedro viu que ele estava dentro do barco enquanto o barco era quase virado. Mas mesmo assim, sabendo que poderia ser o seu mestre, Jesus Cristo dando aquela ordem, ele disse: então me manda ir no meio dessa tempestade. E Jesus Cristo disse: então venha. E Pedro desce do barco e pisa sobre aquelas águas que momentos antes estava com medo. Pisa sobre aquelas águas e anda também como Jesus, o segundo homem, além de Jesus, a andar sobre as águas de verdade. Andou sobre as águas, como está escrito, mas por um certo tempo ele começou a olhar para um lado, para o outro, onde o vento batia nele. E aí ele tirou os olhos de Jesus, tirou as vistas daquele que realmente pode ajudá-lo. E ali ele afunda. Nós vemos que em seguida Pedro, ele clama quando ele está afundando: socorre-me. E eu tenho algo muito precioso para compartilhar com vocês. Aqui a Bíblia diz que assim que Pedro clama a Jesus, está escrito no verso 30, mas sentindo o vento forte, teve medo. Começou a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo, olha só, Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse para ele: homem de pequena fé. Não demorou muito. Foi em instantes, quando ele começou a afundar e ele clamou por ele, Jesus estendeu a mão e o salvou. Tirou-o daquela profundeza que ele estava descendo. Que nós venhamos entender que mesmo que nós estejamos passando por qualquer tipo de dificuldade, por qualquer tempestade, por qualquer vendaval na sua vida, o Senhor está no controle. Se é o Senhor Jesus que tem direcionado os seus caminhos, se é o Senhor Jesus que tem direcionado você, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, não tenha medo. Faça. E se acontecer qualquer coisa nesse trajeto, calma, porque o Senhor está a caminho. O Senhor não deixará só. O Senhor tem a solução para todos os nossos problemas. Que nós venhamos ter esse entendimento, que mesmo que a circunstância seja contrária ao que nós estamos querendo que aconteça, creemos que o Senhor
está no controle. Não tenham medo, porque o Senhor está no controle de tudo. Eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos e nós orássemos agradecendo a Ele. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por mais uma palavra que tem nos alimentado, que tem nos encorajado, que tem aberto os nossos olhos, nossos ouvidos, para te ver, para te ouvir, para saber que o Senhor está no controle de tudo. Se foi o Senhor que nos mandou ir, que nós não venhamos ter medo. Se foi o Senhor que deu a direção para a qual nós devemos caminhar, que nós não venhamos pensar duas vezes. Porque mesmo que enfrentemos tempestades, nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Não preciso ter medo, Senhor, porque o Senhor, com sua mão poderosa, sempre está ao nosso lado. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Glória a Deus.